A inquietude faz a gente trilhar caminhos, né? E aí você tá lá, na busca, até que chega. A conquista acontece, a sensação é uma delícia, né? Mas depois, e aí? Pra onde a gente vai? Nem sempre o chegar preenche a gente. Às vezes bate aquela sensação, e agora? O que buscar? Hoje, no Muito Além do Esporte, a gente recebe Thiago Rogero e Danilo Luiz. Danilo Luiz, depois de 13 anos na Europa, está de volta ao Brasil. Hoje é jogador, capitão da seleção brasileira, jogador do Flamengo, passou por Manchester City, Real Madrid, Porto, veio da Juventus. Tem a história, viu? Título de Champions League, Mundial da FIFA, Libertadores com o Santos, medalha de prata nas Olimpíadas de Londres, 2 Copas do Mundo, jogou 2018, 2022. Calma que tem mais, é pai do Miguel e do João. Fundador da plataforma Voz Futura e do projeto Futuro Redondo. Danilo Luiz vai muito além do esporte, isso já tem um tempo. Que bom te receber aqui hoje. Obrigada, Danilo. Obrigado, Carol, Maria. Prazer estar aqui com vocês. É muito importante poder ter esse espaço para poder falar um pouco de tudo, da minha história, mas também daquilo que é o extracampo, que eu considero muito importante também. Vão perceber que ele flerta também com apresentador, entrevistador, isso aí ao longo do caminho vocês vão perceber, viu? Thiago Rogero é jornalista, criou e coordenou o podcast Projeto Quirino, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de streamings e venceu o prêmio jornalístico Vladimir Herzog. A partir do podcast, escreveu o livro Projeto Quirino. O livro venceu o prêmio APCA de Melhor Livro em 2024. E, Thiago, você também criou e apresentou os podcasts narrativos Vidas Negras e Negra Voz, os 2 também premiados. E, atualmente, você é correspondente do jornal britânico The Guardian na América do Sul. É um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Obrigado, o prazer é meu estar aqui com vocês, com o Danilo. Acho que vai ser um papo bem legal. Que currículo, hein, gente? Como jornalista, eu fiquei ouvindo e falei, nossa, tem que respeitar muito. Olha só, vocês dois, eu acho que têm mais em comum do que talvez vocês saibam. Que os 2 são de Minas, eu não sei se um já sabe que o outro é de Minas. E certamente estão aqui porque vocês 2 criaram um espaço como mídia alternativa para contar histórias que não são contadas, histórias que precisam ser contadas. E vocês chegaram e fizeram assim, não existe esse espaço, então beleza, eu vou entrar aqui e eu vou fazer esse espaço acontecer. Além de uma paixão por futebol também, que foi jornalista esportivo. Para tirar dúvida, já vamos aproveitar, Danilo, para começar com você. Como essa volta para o Brasil, sentiu o futebol brasileiro depois de tanto tempo? Eu sempre falei que eu não voltaria, que seria muito difícil, mas que bom que a gente tem a possibilidade de poder reformular as ideias, reformular os pensamentos, porque talvez se eu tivesse seguido reto naquela ideia de não voltar para o futebol brasileiro, eu não estaria vivendo talvez algumas sensações que em tão pouco tempo eu já tô vivendo assim. Tinha que ser para o Flamengo? Tinha que ser para o Flamengo, porque enquanto criança lá em Bicas eu sempre fui um torcedor ferrenho, né, fanático do Flamengo. Eu sempre fui entretenimento na minha rua, quando tinha jogo do Flamengo, quando o Flamengo fazia gol, então eu saía pela rua correndo, comemorando. Para mim, sabe, precisava ser pro Flamengo, eu precisava viver isso e proporcionar isso também para os meus pais, para meus irmãos, que são também flamenguistas, assim, a fundo. O Thiago contou que ele já fez, quer dizer, não contou para mim, mas eu fiquei sabendo que ele já fez loucuras para ver o Galo jogar. Sim. Eu até, quando vocês me convidaram para o programa e teve uma pré-conversa, no final da conversa eu até perguntei, mas o Danilo vai estar de camisa do Flamengo? Eu falei, acho que não. Eu falei assim, porque eu fiquei pensando, eu falei assim, pô, se ele tiver de camisa do Flamengo, eu vou com a camisa do Galo, eu não vou deixar de camisa do Galo. Porque eu sou muito galo e... Mas enfim, é essa mesma relação. E o Danilo falando, e eu pensei, porque quando eu era criança, uma coisa que eu não conseguia entender é porque que havia mineiros que torciam para times cariocas. Aí, ó. Que depois eu fui entender que é toda a questão do rádio, que depois da TV tem mas eu lembro, por exemplo, uma rivalidade de praia. Mineiro gosta muito de ir para Guarapari, e a gente uma vez foi pra praia jogando bola, e eu mais um primo que a gente gostava muito de jogar bola, encontramos mais 2 irmãos que gostavam muito de jogar bola. Aí eles, de Juiz de Fora, gente, que maneiro, mineiro também, que time que vocês torcem? E eu, meu primo atleticanos, Flamengo. Aí a parada já mudou, a pelada já virou uma Jogo outra sério. parada, virou uma outra rivalidade. Mas enfim, é uma relação muito grande, assim, sou apaixonado por futebol. Comecei no jornalismo sonhando, como muitos jovens hoje. Infelizmente, hoje muitas meninas também, muitas mulheres entram na faculdade querendo ser setoristas, né? Mas na minha turma, praticamente todos os homens queriam ser setoristas de esporte, eu queria também. Mas ainda na faculdade eu percebi que
Eu gostava mais de cobrir direitos humanos do que esporte, embora dê para cobrir naturalmente direitos humanos dentro do esporte, mas percebi que eu queria deixar o futebol naquele lugar da paixão e tal. O dia do lançamento do Projeto Quirino que seria no Rio de Janeiro, à tarde, no dia do primeiro jogo da final, Flamengo e Atlético. Aí eu pedi, não, vamos mudar para de manhã, para eu poder ir no jogo. E aí essa história é um pouco mais triste, né? Porque o Galo perdeu, fui pro BH também perdeu, fui para Buenos Aires, o Galo perdeu, mas já vi muitos títulos no estádio também, então tá bom. Danilo, além da Voz Futura, você tem também Futuro Redondo. Conta um pouquinho pra gente dos 2 projetos. Muitas vezes o que acontece é que a gente senta nessas rodas, ou às vezes mesa de bar que seja, num encontro com os amigos e fala muito sobre isso, mas depois a gente vai para casa. Foi por esse sentimento de sentar e falar muito sobre os temas, mas não fazer nada, que eu fui me metendo nisso e falei, não, preciso criar algo que realmente faça acontecer alguma diferença. E aí foi que nasceu a Voz Futura. A gente começou isso, que hoje é um canal, né, de conteúdo propositivo, baseado no entretenimento e na educação, trazer cursos de letramento racial, de educação financeira, de educação socioemocional. Na parte da educação, propriamente dita, a gente vem criando, né, para os projetos sociais. Hoje a gente está terminando de criar o projeto Crescer, né, que é um projeto socioemocional para os projetos sociais, que vai ser implementado primeiramente no Futuro Redondo, que é o meu projeto social que atende em Bicas e Belo Horizonte, quase 400 crianças. É um projeto que me dá muito orgulho, assim, eu acho que está só no início. Eu estou ainda nos meus últimos anos de atleta, eu diria assim, mas quando eu deixar, eu vou mergulhar de cabeça nisso, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença para muitas pessoas. Ouvindo o Danilo falar, eu peguei muito, assim, eu olhei a nossa história também, criando muito além do esporte, porque ele é totalmente independente, a gente está fazendo de tudo, passando por todos esses temas que eu acho que dentro do esporte a gente acessa pouco e fala pouco, e o quanto é importante realmente encontrar pessoas no caminho que te levam além. E, assim, toda essa equipe aqui tem sido muito isso, sabe? E eu fico muito orgulhosa também de poder estar explorando esse recomeço, sabe? É muito divertido mesmo. E vendo, assim, o Thiago, né, com o livro dele, com o Projeto Quirino, que é um recomeço também, né, do Projeto Quirino Podcast, que fez um sucesso tremendo, porque são histórias que não terminam. Acho que é um caminho que você vem trilhando que não tem muito. Eu espero que ele não termine, porque são tantas as histórias a serem contadas, Thiago. Primeiro que uma coisa muito importante é que o Projeto Quirino ele só foi possível porque houve no Brasil uma revolução extremamente importante cultural e na produção de conhecimento, que foram as leis de cotas. Depois que acabou a escravização, as crianças negras continuaram sendo impedidas de acessar a educação de muitas outras formas, até hoje. Quantos e quantos relatos a gente não ouve de filhos de pais negros que entram em escolas ditas de elite e que sofrem casos tremendos de racismo. Então, até hoje há esses impedimentos, por isso foram tão importantes as políticas de ação afirmativa, que aí resultam no Projeto Quirino. No caso do livro, especificamente, esse recomeço, né, é que a gente, uma vez que foi lançado o projeto, que felizmente ele foi um sucesso, foi muito bem recebido, chegou a muitas pessoas, a gente sabia que tinha novas histórias para contar, porque essa produção continua, as pessoas continuam descobrindo essas histórias que, infelizmente, foram pouco contadas durante toda a nossa vida, então há muito o que contar. E a gente percebia que dava para contar também, depois de ter contado em áudio, que dava para contar em livro, porque tem a possibilidade do aprofundamento, né? E que tem muita gente que não é do podcast, e eu entendo, e está tudo bem, então tentei chegar a essas pessoas também por meio do livro. E foi a possibilidade de aprofundar e de trazer novas pesquisas também. Então tem um caso, ainda na seara do trabalho doméstico, mas que me toca muito, que está no livro, que é um caso de Belo Horizonte, de uma trabalhadora como cuidadora de idosos, que ela, trabalhando um dia normalmente, ela recebe num grupo de WhatsApp, que era um grupo de anúncio de vagas, um anúncio de vagas que precisa-se de tantas funcionárias, não pode ser negra nem gorda. Isso chegou num aviso. E aí, um monte de pessoas fazia parte do grupo, e uma pessoa mandou essa mensagem. A única pessoa que se revoltou contra aquilo e foi na delegacia para registrar uma ocorrência é uma dificuldade tremenda, porque há muitos policiais no Brasil que são bem treinados quanto às leis de racismo, mas há policiais que não são. E aí ela teve uma dificuldade tremenda para registrar o caso, ela conseguiu registrar o caso. O processo deu início à tramitação, enfim, no livro a gente conta que infelizmente não deu em nada. Assim, a polícia fez o que a polícia raramente faz nesses casos, porque a polícia investigou, a polícia descobriu porque a dona da agência dizia que não tinha sido ela, que tinha sido a funcionária do RH. A polícia conseguiu quebrar ali o registro, viu que tinha sido a mulher mesmo. O caso avançou,
meio que não deu em nada. Mas essa mulher negra, ela poderia ter se calado, ela era a única ali que tinha algo a perder. Então essa é uma mensagem também que a gente procura muito falar no Projeto Quirino, que a responsabilidade de lutar contra o racismo não pode cair só sobre as pessoas negras, porque as pessoas negras já são as que mais são feridas por isso. E as que se beneficiam são as pessoas brancas. Então a responsabilidade maior, eu acho, de lutar contra isso é das pessoas brancas. Por isso eu gosto tanto também de discutir isso e de falar sobre racismo. Não é uma forma de colocar negros contra brancos. Pelo contrário, é uma forma de trazer todo mundo para a conversa para que todo mundo possa resolver isso. E resolvendo isso, é o que eu falei antes, a gente vai ter um país melhor para todo mundo, vai ser mais seguro, vai ser mais rico, vai ser mais agradável. Então precisa partir, principalmente, eu acho, das pessoas brancas essa luta. Tem uma frase do seu livro que me tocou muito, que você cita, que é: existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem os negros. Essa é uma frase do fotógrafo e ativista Januário Garcia, porque isso é uma outra noção estereotipada que a gente tem também do continente africano, que é a história da África que começou quando começaram a pegar pessoas lá e trazer escravizadas para cá. Mas é um continente de uma história riquíssima, várias das invenções científicas que estão presentes até hoje, como por exemplo a matemática, surgiram no continente africano. E a versão que a gente aprende na escola, esse olhar europeu, o olhar do conquistador, é que não, é um continente de tribos, de povos primitivos que em algum momento chegaram lá, os europeus tão avançados assim, e que até hoje esse continente é tratado de forma primitiva, né? Já o Brasil não, existia um Brasil muito rico, muito inteligente também, um Brasil culturalmente muito importante, intelectualmente muito importante, que era o Brasil dos povos originários, dos povos indígenas, e depois que houve a ocupação, a invasão do nosso território, e ali foi dizimada uma população inteira de indígenas, uma população não inteira, né, porque há naturalmente muitos indígenas, mas uma população muito grande, o Brasil ele só passa a ser superavitário para Portugal, que estava ocupando aquele território, quando eles começam a empregar a escravização. E aí, depois de tudo isso, todos os ciclos que a gente aprende na escola, o ciclo do ouro, o ciclo do café e tal, tudo isso não existiria sem o trabalho escravizado. O trabalho escravizado era a base de tudo. Durante o período de escravização, a gente fica muito com aquela figura, né, do grande senhor de escravizados que tinha 300, 600 escravizados, mas a realidade era que pessoas no dia a dia, assim, o dono da quitanda tinha um escravizado, a escravização fazia parte. Há uma pesquisa que a gente cita no livro, que num determinado momento do século XIX, ali nos anos 1800, 1/3 dos chefes de família do Brasil contava com um trabalhador escravizado. E não era porque todos tinham 100 escravizados, não. Se você olhar a média, eles tinham entre 1 e 3 escravizados, as pessoas no Brasil. Então é algo que beneficiava boa parte da população, que beneficiou por muito tempo, que beneficia hoje os descendentes dessas pessoas e que por isso deve ser mais debatido. Porque a gente fala muito sobre as mazelas da escravidão, e as mazelas são evidentes. As pessoas negras são a maioria da população, mas não têm a maioria do dinheiro. Mas a gente não fala sobre os benefícios para quem tomou as decisões de escravizar por tanto tempo. E, de novo, eu não acho que falar sobre isso é criar uma oposição, é falar, se você é um descendente de escravizado, eu preciso ser seu inimigo. Não, mas bicho, é a gente debater. E aí? É a minha parada, assim, é tentar fazer as pessoas entenderem. Porque, no fim das contas, eu acho que a maioria das pessoas acha que ninguém deve ser tratado como menos do que um ser humano. Mas essas mesmas pessoas que acham isso acabam fazendo isso também. Você levou isso muito além, porque você contou histórias, você produziu um registro histórico, na verdade, né? Se você pensar no Projeto Quirino, é isso. Você produziu um registro, Thiago. Ele vem de um dia, né? A gente até falava antes da gravação sobre a importância da Flávia Oliveira, um dia numa palestra já morando aqui no Rio de Janeiro, já trabalhando no jornal O Globo, a Flávia Oliveira entrevistando a Conceição Evaristo, grande escritora, que é mineira, que é de Belo Horizonte, que eu não tive a chance de conhecer a obra dela quando eu morava lá, e aí a Conceição fala, ensinam a Revolução Farroupilha nas escolas, mas não a Revolta dos Malês. E eu pensei que eu já tinha visto série da TV Globo sobre a Revolução Farroupilha e eu sabia muito pouco sobre o que é a Revolução Malê, a Revolta dos Malês, que foi um movimento importantíssimo que aconteceu em Salvador em 1835. Escravizados e ex-escravizados muçulmanos se reuniram e ficaram muito próximos de tomar o poder na cidade. E a gente não aprende isso na escola. Eles se comunicavam em texto, ou seja, é uma outra forma de escravidão que a gente, em geral, não aprende na escola. Tem muitos professores que ensinam, mas muitos, infelizmente, não. Enfim, pelo menos na educação que eu tive, não aprendia sobre essas coisas. Eu fiquei pensando que outras histórias que existem que a gente não aprendeu, né, que outros exemplos que existem que a gente não aprendeu. Por exemplo, eu não aprendi na escola e teria sido muito importante para mim saber que um dos maiores jornalistas que o Brasil já teve é um homem chamado Luiz Gama, que ele nasce um menino negro, livre na Bahia, ele é escravizado de forma ilegal, ainda criança,
Ele vai para São Paulo, levado para São Paulo, ele aprende a ler e aprende sozinho as leis que diziam que ele era livre, que deveria ser libertado. Ele consegue se libertar, ele atua depois para libertar pessoas que também tinham sido escravizadas ilegalmente e que foram cerca de 500, enfim, muita gente ele consegue libertar. Ele se torna também jornalista. Quando ele morre, a cidade de São Paulo para, os jornais da época falam que a cidade parou. E eu não aprendi sobre esse cara, por exemplo, na escola ou na faculdade de jornalismo. Olha que diferença que teria feito para o Thiago na escola. Sim. Que Ter a essa referência. referência que eu tive da pessoa negra durante todo o período da história do Brasil em que a escravização de pessoas foi permitida, que foram mais de 300 anos, a referência que eu tive na escola dessa pessoa era só a pessoa negra no tronco sendo torturada, que acontecia também, mas tinha um Luiz Gama. Então é um pouco disso que a gente tenta fazer no Projeto Quirino, com apoio de muita gente, né? É uma equipe de mais de 40 pessoas que trabalhou no projeto, uma equipe majoritariamente feminina, majoritariamente negra, mas foi para justamente tentar achar essas histórias, e é importante contar isso para as pessoas, para principalmente acessar a dimensão do sonho, para dar a todas as... O que eu penso, e que muitas das pessoas envolvidas com isso pensam muito nisso, é pensar que todas as pessoas no Brasil têm que ter o direito de sonhar. Sonhar o que elas quiserem ser. Se um menino quiser ser jogador de futebol, que ele possa sonhar. Se uma menina quiser ser jogadora de futebol, se eles quiserem ser cientistas, quiserem ser advogado, enfim. E trazer essas histórias eu acho importante para esse nível do sonho mesmo. Eu queria até parabenizar pelo seu projeto e já te fazer uma pergunta, porque foi uma coisa que ficou aqui borbulhando na minha cabeça, no senso de entender onde que os direitos humanos que você estuda tanto e que você está tanto por dentro se encontra com o esporte. Eu acho que você já sabe essa resposta, assim, que o trabalho que você está fazendo é realmente muito impressionante e chama a atenção, primeiro de tudo, positivamente, né? Porque, enfim, brasileiro tem essa coisa, né, da síndrome do vira-lata, de achar que o gramado mais verde é sempre o do vizinho, né? Mas o que você faz é uma ação política. Isso socialmente também, né? Política não é só a política eleitoral, né? Política é se envolver com ativismo, Na verdade, conversar. exercer a sua cidadania. Exercer a cidadania, pronto. Isso é político. Então, o seu projeto, que é importantíssimo, é uma ação política e chama muita atenção, porque a gente não tem, infelizmente, tantos exemplos aqui no Brasil no futebol. A gente tem muitos exemplos em outros esportes. No futebol tem alguns também, e isso já é isso. Pô, falar a audácia, que não deveria ser uma audácia, mas que é de falar sobre direitos, a importância dos direitos trans, sendo um atleta de futebol, é tremendo, cara. É muito, muito importante mesmo. E é isso. E o que eu acho muito, assim, que eu, dentro do jornalismo, tento dar uma contribuição para isso, é que, infelizmente, as pessoas, algumas expressões, por exemplo, direitos humanos, aí a pessoa já bate a pessoa já se fecha, né? Muitas pessoas já se fecham. Já pensou, direitos humanos, ele está defendendo o bandido. Tipo, direitos humanos, primeiro que é uma gama tremenda, falar sobre direitos para a população LGBT é questão de direitos humanos, falar sobre racismo é direitos humanos, um monte de... Direitos humanos é permitir, é defender que as pessoas tenham civilidade, que elas possam viver uma vida justa, que todo mundo tenha direito de moradia, de saúde, de educação. Isso é defender direitos humanos, né? E dentro do futebol, enfim, Danilo sabe muito bem do que eu, a gente sabe dessa questão, por exemplo, a minoria da minoria, que é quem vai ter acesso a uma condição, de fato, de treinamento, de poder dar sustento à sua família de uma forma tranquila. E essa gama de atletas pelo Brasil, né, que ficam em situações precarizadas e tudo mais. Então, há muitas formas de agir, mas definitivamente, você já está agindo e é muito... Eu acho admirável mesmo, assim. Fiquei encantado vendo a página essa semana do seu projeto. Confesso que eu não conhecia, e confesso que eu não conhecia esse lado seu. Enfim, óbvio, te conheço como jogador e admiro muito. Podia ter vindo pro Galo em vez de ir pro Flamengo. Tá todo mundo cheio de reclamação com isso. Vai pro Galo. Não, fica no Flamengo que eu sou rubro-negro, tá tudo certo. Mas, fiquei encantado mesmo com esse lado, assim. E me chama muito a atenção quando tem jogadores assim. Você consegue trazer essas conversas pro vestiário? Ou pra resenha? Não é fácil, não é fácil. Eu tento. E aí, muitas vezes, eu fico pensando, como eu posso trazer isso? Tentar fazer de uma maneira com que não pareça que você está ensinando alguma coisa, tentar trazer mais como um debate, como uma troca de experiência, e aí, quando você tem a oportunidade, você, agora é o meu momento, entendeu? Mas não é muito fácil. Eu tento, é um trabalho de formiguinha, assim, muitas vezes me chamam de palestrinha e tal, mas eu tento, e quando você vê algum fruto acontecendo, você se sente orgulhoso. Esse episódio a gente chama de chegada nunca né? É sempre um recomeço, e vocês dois têm muito isso. Porque a gente estava conversando no camarim, Danilo, você falou, você é um cara que poderia estar satisfeito já com tudo que você fez. Onde você chegou como jogador profissional, assim, você fala, tá feito, né? E agora?
E vocês trazem essa inquietude constante de falar, não, mas ainda tem a ser feito, ainda tem. Vocês conseguem ter um olhar e ver os espaços que não foram preenchidos. Mas de onde vem? Assim, é uma ancestragem de família? É referência de casa? Ou foi com o tempo que você passou fora do Brasil? De onde vem essa provocação constante de querer criar e também transformar, né? Que é o que vocês estão fazendo. Essa questão da inquietude, eu acho que vem muito de casa, certamente, porque minha mãe vem de uma família de 14 irmãos, meu pai de 5 irmãos, e eles sempre foram, não digo nem melhores, nem piores, mas diferentes daquilo que era a visão de mundo dos outros irmãos, e conseguiram, de certa forma, educar a mim e meus outros irmãos, que eu tenho 3, somos 4 homens, educar a gente e criar na gente uma visão de mundo, como o Thiago falou, de poder ter coragem de sonhar e pensar em poder ser algo mais, em poder conquistar espaços que talvez seja difícil para quem é do interior, por exemplo, de uma cidade como Bicas de 13 mil habitantes, almejar, só pensar em ser algo além daquilo é difícil. Precisa ter coragem e precisa ter alguém que realmente te impulsione e te fala, você pode sonhar com isso, te permitir sonhar com isso. Então isso vem muito da minha casa. E claro, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que não era só futebol. Essa é uma frase um pouco clichê que a gente faz, né? Mas eu, a partir dos 22 anos, assim, né? Eu comecei a perceber um pouco, falar, peraí, eu trabalho com futebol, é muito bacana, me toma muito tempo, muita energia, mas tem um espaço aqui, está sobrando tempo, onde eu posso fazer algo mais. Eu estava sentindo que o meu tempo estava ficando muito ocioso, eu não estava aprendendo nada além do futebol. Eu não estava me sentindo importante, digamos assim. E calhou muito com o nascimento do meu primeiro filho, que foi o Miguel. Eu já estava com essa inquietude e aí, a partir desse momento eu comecei a pensar, falei, o que esse menino vai ver e falar, meu pai, beleza, um jogador de futebol, jogou aqui, venceu ali, e isso são valias muito importantes, são coisas muito importantes, mas o que esse cara é? O que eu aprendo realmente com esse cara no quesito ser humano? Porque para mim isso ainda é a maior potência do mundo, é o ser humano, são as relações humanas. Então isso para mim foi o grande despertar dessa inquietude de poder tocar em áreas que normalmente a gente não se interessa ou ninguém fala na gente, falou, você pode ir ali também, pode aprender daquilo. Então assim, foi meu grande despertar vem desse mix de coisas assim. Eu acho que faltam também referências dentro do esporte. Mas aí, como você queria ser jornalista esportivo, eu te pergunto, né? Porque a Olimpíada era uma Olimpíada muito feminina esse ano, né? De equidade de gênero. E eu descobri, até eu que sou atleta, histórias que eu desconhecia completamente de grandes atletas mulheres negras, como Irenice Rodrigues, que teve a sua história apagada pela ditadura, os arquivos todos sumiram. E aí, assim, existe um lugar no jornalismo esportivo também que ainda pode ser mais ocupado? Para ajudar até o próprio atleta a reconhecer a própria história, trazer essas histórias com um olhar afrocentrado? Ah, sim, com certeza. A questão a gente vive num num país que é majoritariamente negro, né? 56% da população brasileira é afrodescendente. Então, esse olhar afrocentrado, ele pode perpassar literalmente todas as áreas. E é interessante que se tenha esse olhar, porque aí a gente vai entender definitivamente o Brasil, assim, na sua complexidade. É importante que haja todos os outros olhares, né? Por exemplo, para a população indígena, população ribeirinha, enfim, as diversas outras, muitas populações que existem no Brasil. O problema é que a gente se acostumou a ter uma visão que é só a visão branca, eurocêntrica, só como se a sociedade brasileira fosse feita de pessoas que são brancas e que moram nas zonas sul, né? Enfim, nas elites de cada cidade. Então esse olhar faz muito, enfim, ele fará muito bem. No esporte eu me decepcionei um pouco quando eu trabalhei no esporte por ver que não é... Mas ao mesmo tempo eu acho muito cruel também, né, que obviamente não é o que a gente está fazendo aqui, mas eu fico pensando também nas pessoas que produzem notícias sobre o esporte, porque eu até me vejo como consumidor de notícias de esporte. Eu não me interesso tanto por notícias aprofundadas sobre o meu time. Sim. Eu quero saber de bola. Quem joga, quem não joga. Pois é, isso é cruel também sobre quem está fazendo, porque aí as pessoas que se esforçam para fazer não dão o mesmo retorno, aí o chefe já não pede mais. Tem formas de você ter interferências aí. Quando você tem um jogador que aproveita a mobilização que o futebol provoca, a paixão que ele provoca para trazer o olhar de uma forma mais leve e mais atraente para questões sociais, isso já é um serviço. Sim. Mas eu acho que às vezes quando a gente vai contar,
e passa por sutilezas, a você não embarcar na condenação que a torcida está fazendo e entender quem é o jogador, qual é o dia que esse cara tá e o que ele está passando, a você tentar conhecer os jogadores pela história de vida que eles trazem também, a você dar espaço quando o jogador chega, e foi o Michael, se não me engano, que trouxe para a saúde mental, que falou muito sobre isso, você dá espaço, ainda que seja uma matéria de 2 minutos, em que 1 minuto e meio você está falando de campo e bola. 30 segundos ali do cara é uma forma, mas eu entendo que é difícil. E talvez a solução seja essa que vocês dois estão fazendo, criando um espaço para isso. Mas eu sinto que do nosso lado, assim, dos atletas, até ter coragem de se colocar, como você falou, para você, o ser humano ainda é a maior potência. Então, quando você traz esse lado também por aqui, o viés humanitário, o viés do, como você falou, direitos, o que é direitos humanos? É o nosso direito. É tudo. É o direito que a gente tem, Na né? real, é tudo. Eu fiz essa provocação justamente por isso, assim, porque muitas vezes a gente entende direitos humanos de uma forma muito complexa e muito intangível. Isolada também, Exato. né? E é justamente o contrário, é tudo aquilo que a gente vive diariamente, todas as nossas, aquelas coisas básicas que a gente precisa para poder ter uma vida digna, proporcionar a nós e aos nossos uma vida digna, digamos assim, ou pelo menos a capacidade de lutar por aquilo que a gente almeja, né? Então, às vezes a gente coloca num lugar de, beleza, é intangível, eu não consigo tocar. Não, é tudo o contrário. Direitos humanos é uma coisa que você vive diariamente dentro da sua casa, no seu bairro, na sua comunidade, e que às vezes a gente acha que é só que está nos livros, que passa na televisão, nos documentários, e é justamente uma coisa completamente contrária a isso. E que quase assim, como se não fosse uma coisa nossa também como atleta, né? Estivesse lá para os outros, deixa quem faz política fazer isso. Só que viver é político, respirar é político, treinar tudo é político, não tem como. A gente passa muito pelo disso. foco, né? O ser humano tem essa questão do foco, você consegue manter o foco naquilo que te interessa, naquilo que está tendo supostamente influência no seu dia a dia, na sua história, e esquece um pouco do resto. Mas vem de rebote, vem de reflexo. Se você não luta, não debate e não fala dessas causas ou desses direitos humanos no seu dia a dia, no seu redor, você acha que não é um problema seu, ele vai voltar para você em forma de reflexo. Porque, por exemplo, se você não fala de educação, digamos assim, que para mim é a maior potência da sociedade nesse momento, e a educação em todas as vertentes, não só escola, todo tipo de educação, você não educa, por exemplo, os atletas, ou você não educa as pessoas em geral que vão ser os torcedores, ou os jornalistas que vão, de certa forma, te julgar ou falar sobre você, depois do julgamento, ou a forma como as pessoas vão falar sobre você ou te enxergar, eles vão ser influenciados por essa falta de educação. Então, a educação é um tema que você, como atleta, como esportista, você tem que debater, porque vai vir em você de reflexo. No manifesto da Voz Futura, primeiro eu achei o máximo que é a Voz Futura, né? Tem uma alma feminina. Verdade. E o manifesto, que é super impactante, eu falei isso com o Thiago, assim, vale muito assistir. Você fala que o futebol, às vezes, é utilizado como uma anestesia social. Eu até entendo um pouco a sociedade abraçar, às vezes, esse tipo de... né, isso como entretenimento e como anestesia social, porque realmente é complicado. Você pensa um trabalhador que acorda às 4, 5 da manhã, pega um ônibus, 2 horas, 3 horas para trabalhar, trabalha o dia inteiro, não sabe se está seguro no trabalho ou não sabe se vai passar o dia bem por causa da violência, todo esse tipo de coisa. Os filhos estão na creche quando tem acesso, não tem como voltar para casa cedo e toda aquela coisa. Então, no final do dia, o que o cara quer, o que a pessoa quer, sentar no sofá, pelo menos assistir um futebol ou alguma coisa que faz ele, de certa forma, esquecer aquilo. Então, a gente tem que tentar, de alguma maneira, ao invés de criticar isso, porque realmente é uma coisa que para muitas pessoas funciona, tentar ser propositivo de alguma maneira e entender como que a gente pode fazer o caminho inverso, né? Porque a gente tem muito esse vício de criticar e falar onde está o problema, mas a gente fala muito pouco de onde está a solução ou de como se juntar para tentar encontrar uma solução, né? Eu acredito sim que o esporte, o futebol e outro tipo de entretenimento, ele é saudável e muito importante para o ser humano em geral, mas eu acho que tem muitas outras vertentes que a gente tem que tentar falar para poder a gente não usar isso como anestesia social, mas usar como um complemento da saúde em geral. Como a importância da paixão e da alegria na vida de todo mundo. Exatamente. E se esse espaço que ele é tão importante para trazer alegria também trouxer questionamentos, reflexões, só enriquece tudo. E eu acho que uma forma muito inteligente de fazer isso é exatamente trazer o conteúdo de uma forma que seja maleável, de uma forma que a pessoa consiga se envolver com ele, que não pareça uma aula, né? Que você está tendo uma... Porque é isso, a gente gosta de
todo mundo gosta de aprender, né? Porque, enfim, é como o Danilo falou, o futebol, para mim, ele ocupa esse lugar da paixão e tal, não sei o quê, que para mim é uma parada que... Por isso que eu não gosto, por exemplo, de assistir reality show, mas eu não tenho nenhuma crítica às pessoas que... vai ler um livro. Não, cara, eu assisto futebol, sacou? Eu fico... Pô, às vezes é dia de Premier League que você pode ficar o dia inteiro assistindo, depois vai vir o Brasileirão, não sei o quê, fica o dia inteiro. Então, eu também. Começa sábado de manhã e vai. E qual que é o problema então qual que é o problema da pessoa ver BBB, ou ver novela, ou ver o entretenimento que ela quiser? Assim, é importante que as pessoas tenham esse momento, porque é um direito isso também, direito. né? Quando a gente fala muito de direito de sobrevivência, de questões básicas, o lazer, o prazer é um direito. É um modo descansa militante, né? Enfim, você tem que ter aquele momento ali. E essas iniciativas que conseguem inserir no meio disso coisas que vão levar a uma reflexão, eu acho muito interessante e eu acho a melhor forma. É isso que vai conseguir, por exemplo, que as pessoas não se assustem quando ouvirem a palavra direitos humanos, ou que as pessoas não se assustem quando você falar que alguém está agindo de forma política. Porque é isso, é porque se as pessoas parassem para realmente conversar, assim, eles vão perceber que elas meio que pensam as mesmas coisas e defendem as mesmas coisas. É difícil você achar alguém que fala assim, não, eu acho que as pessoas não merecem ter direito à educação, eu acho que as pessoas não merecem ter direito à saúde, ou eu acho que as pessoas não merecem ter direito a um salário digno e a uma jornada de trabalho. Infelizmente, no Brasil, no país que a gente vive, no mundo mesmo, tem muita gente que acha que algumas pessoas não merecem mesmo ter todos esses direitos. Mas eu quero crer, e eu acredito mesmo, que eu acho que a maior parte da população acredita que todo mundo merece ter direitos iguais, assim, sabe? De cidadania mesmo, de ser um cidadão pleno. A gente está falando aqui sobre, na verdade, aprender e poder mudar de opinião, que é uma coisa muito rica na vida. Sim. E junto desses momentos de aprendizado, assim, teve algum momento que a vida foi mais forte, te impôs um recomeço, assim? Várias vezes, né? Várias vezes. Eu vinha num circuito, né? Num processo, digamos assim, de crescimento de carreira super rápido e super... Uau! Foi assim, América Mineiro, que foi onde eu cresci, né? E tudo. E aí, a partir daí, 18 anos, eu fui para o Santos, no Santos do Neymar e Paulo Henrique Ganso, 10 meses eu estava vendido para o Porto, ainda fiquei mais 6 meses para jogar o Mundial de Clubes, então sempre numa parábola crescente incrível, assim. Daí, Porto, onde eu tive um pouco de dificuldade, talvez no começo, mas também sempre em frente, Real Madrid. Então eu falei, cara, é o currículo e o circuito perfeito, assim, para uma carreira. E aí, ali, por exemplo, no Real Madrid, eu comecei a ter problemas que eu não tinha antes, quando talvez eu não ganhava tão bem, quando talvez eu não era tão conhecido, que é a parte emocional, mental. E ali, talvez, foi meu maior momento de dificuldade. Quem que pode me ajudar? Pô, tá doido? Ninguém pode me ajudar. Lá no América Mineiro, não tinha nem comida, às vezes, não tinha café da manhã, eu treinava, passava por cima de tudo. Agora que eu tô aqui no Real Madrid, ganho bem, sou conhecido, tenho carro, casa, tudo perfeito e tal, eu preciso de ajuda. Mas falei, beleza, vou escutar, que era um psicólogo do esporte. E a partir daí eu fiz a primeira sessão e me deu um conforto que eu não tinha há muito tempo. E eu tive uma abertura, eu me abri realmente para aquilo, falei, opa, pode ser alguma coisa que eu estava mesmo precisando, que vai me ajudar. Mas eu era cheio de preconceito, cheio de dificuldade para aceitar que alguém pudesse me ajudar, de certa forma. E a partir daí, dessa primeira vez que eu trabalhei com ele, eu falei, beleza, eu vou fazer mais uma semana para ver o que dá, já me deu aqui. E a partir daí eu comecei falei, não, quero isso toda semana. Que isso, tá? Acho que isso aqui é bom. E além disso, eu comecei a me interessar muito, não só por aquilo que me causava, né, pelo conforto que eu tinha, mas também pela parte teórica. Eu falei, cara, eu preciso também passar isso para outras pessoas precisam também ter essa ajuda, ouvir isso. Não, primeiro fazer um registro que só essa fala do Danilo agora já vale o episódio. Já é um serviço. Não, já prestou um serviço. A nossa reunião aqui já foi toda justificada por isso. É muito bonito e muito maneiro e muito forte. Eu fico até porque, enfim, eu imagino que na sua família, Danilo, quantos homens não devem ter essa mesma resistência até hoje que você teve? A minha família tem primos meus que têm a mesma idade que eu, que tiveram acesso à educação depois de universidade e tal, que até hoje tem resistência à saúde mental. É uma questão ainda no Brasil e esse tipo de posicionamento é muito importante. Que é isso, imagina como o Brasil ia ser um país muito mais maneiro de viver, com menos feminicídio, inclusive, se mais homens buscassem saúde mental. Então, é muito importante esse tipo de
de discurso e, pô, que bom, fico muito feliz. A terapia fortalece, né? A gente está falando de terapia, ela fortalece, ela faz com que você se conheça melhor, mas eu acho que conhecer a nossa história também. Eu acho super interessante e importante para a gente entender o presente, entender por que a gente é esse país. Por exemplo, por que é um país com tanta riqueza, mas com tão poucas pessoas tendo acesso a essa riqueza? Por que as pessoas negras são 56% da população, mas por que elas são a maioria de todos os índices, os piores índices socioeconômicos, né? Se você for olhar tudo, inclusive feminicídio, estupro, se você for olhar assassinatos, se você for olhar os piores salários, quem são as pessoas ocupando os postos de pior remuneração, a gente consegue encontrar muitas dessas respostas na história do Brasil, né? É um país que se esforçou muito para manter a escravidão por quanto tempo desse, que resistiu muito, que foi o último país das Américas a abolir a escravidão e que, em muitos sentidos, continua mantendo essas práticas, né? A questão do trabalho doméstico, por exemplo, é uma questão que eu gosto de trabalhar muito, porque a gente ainda vive num país em que patrões e patroas têm posição de senhor e de senhora, assim. A questão do pegar para criar é uma coisa que ainda existe no Brasil. Interior, a gente fica sabendo muito dessas histórias de meninas. Meninas que são tiradas da casa dos pais delas com 11 anos de idade, 13 anos de idade, que vão para a casa de uma família de bem, né, para trabalhar em troca de comida e teto, só que isso é um trabalho análogo à escravidão, né? E não só isso, como a própria relação do trabalho doméstico hoje ainda guarda muitos desses resquícios. Olha só, tendo uma outra temporada, a gente adoraria conhecer, encontrar vocês de novo, reunir vocês de novo, mas eu sei que daqui a pouco tá passando o tempo do Danilo, hoje tem treino do Flamengo. Mas a gente hoje, nesse tema, né, falando sobre recomeço, sobre chegadas, é muito bom saber que tem gente incomodada e entendendo que a chegada ela nunca acontece, que tem muita transformação a ser feita ainda. Fiquei curiosa só para saber se tem algum novo projeto, senão a gente pode até sugerir alguma coisa. Eu tenho certeza que o futebol vai te dar uma riqueza de história que ainda não foi contada, e o esporte em geral, na verdade. O esporte em geral, são muitas histórias lindas. O que você vai fazer agora? Onde você vai provocar? Qual o seu recomeço? Sim. Eu acho que em termos de Projeto Quirino, a gente concluiu essa jornada, foi o podcast, o livro, tá para sair um projeto educacional, que ele vai ser adaptado, ele vai estar disponível para professores do Brasil inteiro, de todas as redes que quiserem preparar planos de aula com base no podcast, vai estar disponível com sugestão de leitura, sugestão de atividade, isso deve sair em breve. O livro também é um convite para que professores façam isso. Profissionalmente, para mim, essa é uma área que eu menos olho, porque a educação não é a minha expertise, mas profissionalmente é o meu trabalho como correspondente do Guardian, do jornal britânico, aqui na América do Sul, e que eu tenho olhado muito para essas questões, mas o que mais tem me atraído é que, de alguma forma, eu já estava olhando bastante para essas questões no Brasil, mas é um continente que ele foi muito afetado também pela diáspora forçada pelo tráfico de escravizados, né? Nós temos afrodescendentes em praticamente todos os países, né? E em muitos casos invisibilizados. Por exemplo, pouco se fala sobre os afrodescendentes na Argentina, pouco se fala sobre afrodescendentes na Bolívia, fala-se mais sobre os afrodescendentes na Colômbia, que tem uma composição um pouco parecida com o Brasil, o Equador, que tem uma condição. E é muito interessante, eu tenho ficado fascinado, já tive a oportunidade de ir para algum desses países, de conhecer as experiências deles e de perceber o quanto elas são parecidas com as nossas aqui no Brasil, mas o quanto elas são diferentes também. Isso é muito interessante, muito fascinante, muito apaixonante. Então eu acho que é isso, assim, vai ser nas páginas do Guardian, online ou impresso, que vai estar esse trabalho. Em inglês, mas enfim, hoje em dia dá para traduzir muito rapidamente com qualquer ferramenta online. Vi uma pessoa que fala com tanta propriedade sobre o quão importante nós fomos para esse país. Cara, sabe, me dá um sentimento de potência. Caraca, eu fui importante, sabe? A minha raça foi importante para esse país. Então é muito importante realmente que a gente possa levar, né, essa educação para outras pessoas, essas histórias de potência, de pessoas, né, que nunca foram faladas, que nunca foram conhecidas, mas que fizeram uma diferença enorme na história desse país, precisam ser contadas, porque traz para nós hoje em dia uma potência realmente. Eu me senti muito representado, sabe? É um sentimento muito gostoso. Então, fica aí só essa fala para poder realmente impulsionar toda essa força, né? E quanto a mim, a minha inquietação me trouxe para o Brasil, certamente. Eu acredito muito que a minha volta para o Brasil, ela tem muito do futebol, né? Ela tem muito daquilo que eu aprendi enquanto mentalidade, enquanto experiência e cultura futebolística em todos os países que eu passei, mas também ela tem muito do social. Eu acredito que eu ter voltado, e também a volta de grandes outros atletas, Oscar,
O Lucas Moura voltou há pouco tempo, Neymar, o Alexandre, são jogadores que viveram muitos anos na Europa, que conquistaram tudo, e muito mais do que títulos, um respeito que talvez os jogadores do passado não tinham, não falando de qualidade ou coisa desse gênero, mas um respeito no senso de quase a grande maioria eram capitães, a grande maioria ficaram muito tempo nos clubes e se envolveram realmente com a cultura do clube, com a cultura do país, aprenderam as línguas dos lugares que passaram. Então todos nós estamos voltando com uma bagagem muito diferente e que deve ser usada de uma maneira forte naquilo que tem a ver com o social, com o espelho que a gente para as novas gerações, com aquilo que a gente pode despertar nas novas gerações. Então eu acredito que a minha inquietação me trouxe de volta para o Brasil justamente para isso, e eu aceito essa responsabilidade, esse papel, e espero que eu possa encontrar realmente as maneiras justas, né, certas, para poder fazer isso. Danilo, que sejam muitas as conquistas nesse seu recomeço, não só no esporte, mas também quando a gente fala na sociedade, nas mudanças e transformações que você pode provocar. Que bom ter um jornalista como você, viu? Pra gente é uma honra, assim, que você tenha muitas histórias para contar ainda. Acho que o Danilo fala de histórias ordinárias, são sempre extraordinárias, porque toda história é uma grande história, isso é algo que a gente aprende na faculdade, que toda história, todo mundo tem uma grande história para ser contada. Que bom que você está criando espaço para isso, você também, e a gente torce por muitos recomeços de vocês. Muitos recomeços, isso é a única certeza que a gente tem, é que vocês vão continuar trazendo grandes histórias pra gente. Se quiser migrar para o esporte, vai ser bem-vindo. Eu já fiquei pensando que dá pra gente fazer uns projetos juntos, eu adoraria. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Mesmo, Foi? sim. Podemos. Vou levantar aí, Carol. Vou não, porque eu tava resenhando. você Vou tava levantar, aqui. vou levantar. Obrigada. Obrigada, viu, Carol. Carol? Eu poderia ficar...